vamos lá. Então, o quiz do eco é uma criança pequena também, mas não é mais recém-nascido, tá? Esse é um lactente jovem, uma criança que tem 4 meses. Esse não respira tranquilo, esse tem dispneia, esse tem cansaço. Não tem uma cianose clínica muito evidente, mas é aquela criança que pode ser meio desaturado, né? A cianose clínica não é muito evidente, não é preto, roxo, mas talvez pode ser desaturado. Ele tem uma história nessa criança que já foi 2 vezes no hospital com infecção respiratória. Então, já internou 2 vezes no hospital com infecção respiratória. Essa história, na visão essa história pode ser milhões de coisas. É claro, o diagnóstico diferencial tem que ser pensado, mas eu quero que a gente foque aqui no diagnóstico diferencial da cardiologia. Uma criança que pode ser levemente saturada, mas não é muito cianótico, que tem dispneia e que já teve 2 infecções respiratórias, certo? E aí ele tem esse raio-x, certo? Olha esse raio-x e olha o fluxo pulmonar aqui em relação ao raio-x que a gente viu antes, né? Então, olha a diferença desse raio-x para aquele primeiro. Deixa eu ver se eu consigo fazer a mesma coisa, que é fazer uma foto dele aqui e a gente vai jogá-lo lá no PowerPoint, porque aí a gente vai conversar. Isso. Cadê o PowerPoint? Pronto. Então, olha esse raio-x. Embora comparar esse raio-x com esse raio-x, né? Bem diferente, esse fluxo pulmonar. Tá? Para aquele que a gente tinha conversado antes, ó, né? Olha a periferia desse pulmão e olha a periferia desse pulmão. Bem diferente, né? O fluxo pulmonar aqui. Então, vamos ver lá o que a gente tinha perguntado com relação a esse raio-x, né? A nossa primeira pergunta. Ah, sim, eu botei o raio-x para dar uma mãozinha. Eu botei o raio-x para dar uma mãozinha. Esse, na verdade, é uma questão de eco. Como não era uma questão fácil, eu já coloquei o raio-x e aí, de novo, né? Eu acho que quando a gente olha esse raio-x, a gente vê como esse pedículo é largadão, né? Olha que pedículo grandão, né? Em relação ao outro. Olha o fluxo pulmonar como altera. Eu acho que só para dar uma mãozinha, porque as imagens de eco realmente não são, talvez, tão simples da gente ver. Essa imagem aí, a gente tem os nomezinhos para facilitar, né? Então, chama atenção um átrio direito muito grande, chama atenção um ventrículo direito muito grande, átrio esquerdo pequeno, ventrículo esquerdo pequeno, a gente está vendo aqui uma abertura grande entre o átrio direito e o átrio esquerdo, né? Como se fosse uma CIA, óstium secundo bem grande, presente dentro disso. Será que no lactente, com uma CIA, óstium secundo, a gente teria esse tipo de imagem aos 4 meses de idade? Até pode, mas não é tão frequente uma repercussão tão grande só da CIA, e a gente tem que se perguntar, será que tem alguma coisa a mais? Se vocês pegarem o menino, às vezes a gente recebe até crianças pequenas que são enviadas para a gente assim, vamos operar porque é uma CIA enorme e a criança com 4 meses está cansada e inclusive às vezes levemente desaturada, então vamos procurar mais coisa nessa criança, né, dentro disso. E aí a gente tem essa imagem que eu achava que era um filminho, é uma pena que pareça que não seja um filme. Mas, enfim, essa eu acho que eu vou ter que conduzir vocês meio rápido, né? Essa imagem, para quem é uma imagem supraesternal, ela está sendo pega aqui em cima, e normalmente nessa imagem a gente pega a imagem do arco aórtico, né? Dentro disso. E aí a gente precisa entender um pouquinho de ecocardiografia. Isso não foi justo, não, que esse é mais para cardiologista mesmo. A gente precisa entender um pouquinho mais de ecocardiografia para entender o que é essa imagem. E aqui, muitas vezes, a gente interpreta isso aqui como sendo o arco da aorta, né, e o fluxo em arco aórtico. Mas como a gente vê aqui do lado, certo? Acima da linha de base, ou seja, fluxo se aproximando do operador, ele é codificado em vermelho, e abaixo da linha de base, um fluxo se afastando do operador, ele é codificado em azul. A mão do operador sempre fica na parte mais estreita do leque, né, do aparelho. Então, estou aqui colocando no pescoço do bebezinho nesse ponto. E, normalmente, se isso fosse um arco aórtico, eu teria fluxo na aorta ascendente em vermelho e fluxo na aorta descendente em azul, né? Então, isso aqui está invertido. Aí a gente tem 2 questões, claro. Pode ser que a pessoa que fez o eco está fazendo esse exame errado, não esqueceu, trocou sem querer a escala, fez alguma coisa, inverteu a escala, mas não pode, porque está aqui, está certo. Né? Vermelho é para cima. Azul é para baixo. Então, a pessoa colocou, quer dizer, quando a gente olha isso aqui, se você não estiver olhando a escala, se você estivesse sem ver isso aqui, você poderia se perguntar se foi errado. Mas não, está correto. Então, o que está acontecendo? O fluxo está subindo por aqui e está descendo por aqui. Essa imagem eu cheguei a mostrar até em congresso, né? Então, porque era realmente muito bonita, e no vídeo ela é impressionante. Né? Você vê isso aqui, a pessoa que olha rápido diz assim, gente, o arco aórtico
Se for alguém na área, diz assim, mas peraí, o fluxo está ao contrário, e o fluxo ao contrário sugere que é um fluxo que está vindo por aqui, por trás do coração e descendo dessa forma. Então, o que é que mostra o raio-x? Área cardíaca aumentada com pouco fluxo no pulmão, área cardíaca normal com muito fluxo no pulmão, área cardíaca normal com pouco fluxo no pulmão, ou cardiomegalia, né, área cardíaca aumentada e muito fluxo no pulmão. Deixa eu ver se eu consigo aqui trocar de quiz para botar a resposta. Cadê a gente? Quarto. Uhum. E aqui as respostas, né? Pouca gente quis mexer nessa, a gente até entende, mas a maioria concorda que o fluxo está aumentado e que também a área cardíaca está aumentada. Então, a resposta correta já na primeira. Quando a gente vai para a segunda, na imagem de 4 câmaras no eco bidimensional, o que é que a gente observa? A gente viu que as câmaras direitas, né, átrio e ventrículo direito, estavam aumentando, mas a gente não viu C e V, a gente viu C e A. Então, dilatação de câmaras direitas com a presença de uma C e A. E que coisa maravilhosa, temos uma resposta de 100%, todo mundo que respondeu certinho, maravilha. Daqui a um tempo, quando a gente ficar fazendo essas reuniões bem muito, eu quero 100% em tudo, tá certo? Vai ganhar um cafezinho ou um chocolate, quem garantir que vai ser 100% de todas as respostas. Na imagem supraesternal, né, que é aquela do arco, né, aí a gente teve essas respostas aqui, e foi interessante que as pessoas colocaram fluxo reverso no arco aórtico, documentado no Doppler colorido. Na verdade, é uma resposta muito interessante, realmente, né? Porque é o que parece, né? Se aquilo ali fosse um arco aórtico, a gente tinha um fluxo reverso. Nesses quase 40 anos, vai ser 40 em dezembro, de cardiologia, de medicina, eu nunca vi um fluxo reverso em aorta daquele jeito com o paciente vivo. Esse bichinho estava em casa, ele tinha 4 meses. A gente, às vezes, tem o fluxo da aorta com um pouquinho de fluxo reverso, um canal arterial que chuta ao contrário e tudo, mas tu já imaginasse você ter uma aorta que todo o sangue está voltando do corpo para dentro do coração, porque ali é inteiro, né? Está tudo voltando. Então, assim, que bomba é essa, gente, que a gente tem onde ela está? Porque ela está empurrando o sangue de volta todinho para dentro do coração. E como é que esse coração está funcionando? Todo no revés 3, então, que o fluxo reverso é? Mas não é dentro da aorta, né? Então, claro, é uma questão difícil da gente ver, mas acho que foi legal. Concordo com vocês. Se fosse uma aorta, era um fluxo reverso completamente. Mas o que a gente realmente sabe aqui é que a gente não viu o arco aórtico naquela imagem. Aquilo ali não é o arco aórtico. E se não é o arco aórtico, é o que, pessoal? O que é que tem que está fazendo aquele fluxo reverso? Bora olhar a imagem do raio-x, vamos se lembrar do que a doutora Sandra falou um pouquinho de tempo atrás, não foi? Que ela disse que tinha umas certas situações onde o átrio direito era aumentado, onde o ventrículo direito era aumentado, né? E onde o pedículo ficava tão largo que a gente chamava de boneco de neve, porque, na verdade, o que passava por trás do coração eram as veias pulmonares que vinham para o coração do paciente, mas que não drenavam no coração do paciente, e sim passavam por cima e caíam na veia cava superior e drenavam na veia cava superior com o fluxo, sim, subindo em vermelho aqui, porque é um fluxo venoso, né, passando pelo arco aórtico, e eu acho que não tem azul, mas se tiver, tem, pronto, e descendo pela veia cava superior, entrando no coração, fazendo a alça da bolsa, ou a outra parte do boneco de neve na patologia que a gente chamou de drenagem anômala total das veias pulmonares. A imagem do boneco de neve. Eu botei o bonequinho de neve aqui porque podia ser que ajudasse alguém também para a gente lembrar, tá? Gente, vocês que não são cardiologistas, mas que são pediatras, que são estudantes de medicina, que são residentes, não esqueçam dessa imagem não, sabe por quê? Esses meninos são tão difíceis de diagnosticar. Eles não têm muito sopro, eles não têm muita cianose, sabe por quê? Porque eles não são uma cardiopatia cianótica clássica, eles são uma cardiopatia que a gente chama de mistura comum, não é isso? Eu tenho esse átrio direito aqui, né? Minha veia cava inferior está drenando aqui, minha veia cava superior está drenando ali, eu tenho aquela tricúspide imensa aqui, né? Aí aqui eu vou ter o meu septo interatrial, que ele vai ficar aberto, inclusive na foto do eco a gente vê ele aberto daqui para cá. E aqui eu tenho o topo do átrio esquerdo, que é pequenininho, né? Geralmente o átrio esquerdo é pequeno. Então, o sangue que chega aqui nas veias cavas, ele vai chegar de veia cava e de veia pulmonar. Chega tudo aqui, tudo que é sangue chega nesse átrio direito, por isso que ele fica tão grande, o ventrículo direito. E aí ele divide uma parte, vai para o átrio esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo, que vai para a aorta.
certo? E outra parte vai entrar no átrio direito, que vai para o ventrículo direito e vai para a artéria pulmonar, certo? Mas então ele é o que a gente chama de mistura comum. Então ele é desaturado, mas ele não é muito cianótico. Por outro lado, ele é muito cansado. O pulmão é cheio de líquidos porque não consegue toda essa drenagem, né? Ela está vindo direto para esse átrio direito, então isso sobrecarrega. É uma criança que rola de hospital em hospital com diagnóstico de pneumonia, de cansaço, disso, daquilo, aquilo, e ninguém pensa na drenagem anômala. E às vezes até dá diagnóstico de uma CIA grande, acha que é só isso e tal, e não investiga. Então, lactente, com muita história de infecção respiratória, fígado muito baixo, cansado, raio-x de tórax muito molhado, pensa no diagnóstico diferencial de drenagem anômala total de veias pulmonares. E se pegar um raio-x com esse pedículo largão, com esse fluxo, que muita aí é congestão venosa, inclusive, né, também. Ele tem arterial e venoso, tudo dele é aumentado. Então, procura fazer esse ecocardiograma, e se fizer o ecocardiograma, e o colega que fizer, às vezes, um colega que é de adulto, é de uma outra área, não tem essa coisa, dá um diagnóstico no lactente jovem, cansado, com infecção respiratória, somente de CIA, passa por um cardiopediatra, passa por alguém com experiência em ecocardiografia pediátrica para se certificar de que é só isso. Pode ser, tudo é possível, mas pensar sempre na possibilidade de drenagem anômala, ok? Esse, claro, foi um diagnóstico fácil. É claro que o erro aqui a gente já esperava que existisse, que fosse bem razoável, mas foi importante, né, a gente ver isso, para a gente lembrar dessas imagens, tá certo? A aorta do menino é isso aqui, viu, pessoal? Essa imagem aqui dentro. Aqui é que tem um arco aórtico pequenininho por trás, mas a drenagem anômala era tão marcante que ela parecia uma bolsa, essa alça aí, da coisa toda, e isso em tempo real, claro, quando a gente jogava o Doppler pulsado, você vê que esse fluxo é completamente venoso, bota aqui e via o fluxo arterial, e aqui de trás iam saindo as imagens dos vasos na base. Eu espero que vocês tenham gostado. A primeira do raio-x foi mais para quem não faz a cardiologia pediátrica, esse eco é muito para quem já está numa fase avançada, mas o raio-x de tórax e a história clínica valem para todo mundo. Está vendo aqui, ó? Aqui é o átrio esquerdo, chega a estar abertinho, tanto de um lado como do outro. O forame oval, que quando o menino nasce, respira, ele vai para o outro lado para fechar e tudo, né? Porque o forame oval, no feto, ele é assim, aberto para cá, porque o jato do cordão umbilical da mãe faz isso. Mas quando a gente nasce, que respira, que o fluxo vai normal para o pulmão e volta para cá, a gente fecha o forame oval, tem o fechamento, né? Na abertura atrial. Aqui se mantém exatamente como era na vida intrauterina, porque continua todo o sangue está chegando aqui. Agora não é mais cordão umbilical, mas sangue de veia cava e sangue de veia pulmonar está entrando tudo no átrio direito, uma parte vai para o ventrículo direito, vai para o pulmão, já encharca o pulmão, porque a maioria vai para aí, e outra parte vai passar para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e vai para a aorta. Então, a gente tem essa congestão pulmonar grande, essa tendência à infecção respiratória, numa criança que não é muito cianótica, e pode ter sopro, pode, claro, essa válvula tricúspide em geral ela vaza, né, então tem um soprinho e tal, mas não tem nada assim muito chamativo. O que mais chama atenção é um lactente que não ganha peso, que é cansado, que tem um fígado largão, que tem essas infecções respiratórias e aquele raio-x com coração grande e com muito hiperfluxo pulmonar e congestão pulmonar também venosa, veno capilar pulmonar, ok? Espero que essas mensagens de hoje tenham ficado, né? Esses raio-x é de todo mundo, né? Raio-x não é só do cardiologista. Então, essas imagens, lembrando aqui mais uma vez, né? A nossa imagem da drenagem anômala das vias pulmonares, aqui com o meu desenho para dar uma mãozinha, e a imagem do ovo deitado, da transposição, tá bom? Eu vou tentar essa semana